Esses dias foram dias assim de muita transformação, de muito trabalho, mas também de muita alegria, não é? Então você que não foi no Impacto ainda não pode perder. Você tem uma ideia? Até o seu pastor está ministrando no Impacto também. Então, entendeu? Hoje também é um dia muito especial para mim, porque é claro que quando eu nasci, a parteira já disse que eu ia ser pastor. Só que ela não disse no dia que eu ia ter uma esposa também. Né? Então hoje é o dia da esposa do pastor. Vem cá, Patrícia. Vem cá. Eu louvo a Deus pela sua vida, Patrícia. Esses dias que a gente está caminhando junto, né? Só de ministério, já são 26 anos. Já estamos indo para 27 anos de ministério. Não é? E a gente ainda parece que é criança ainda, tá? Né? Ela vai tirar a massa só um pouquinho, vai tirar uma foto aqui, não vai? Alguém tira uma foto aí para nós. E aí eu não podia comprar nada para ela, eu estava no Impacto. Então eu vou dar um presente simbólico, como se fosse um crédito. Pode ser assim? É porque eu não pude comprar. Né? Então eu gostaria aqui nesse modo simbólico, diante da igreja, diante do nosso Deus, te agradecer por tudo que você tem representado na minha vida, nesse ministério e na vida das nossas ovelhas, né? Do nosso povo aí, amém? Parabéns. Se quiser abrir o presente, fica à vontade. De repente você não sabe qual o crédito que é, né? A gente, quando não pode comprar o presente, a gente faz um momento simbólico. Ok. Não é? Queremos aqui agradecer os nossos queridos que nos visitam, né? E eu não vou saber o nome de vocês agora, mas eu quero abraçar vocês daqui e falar: sejam bem-vindos. Nós desejamos com todos os nossos defeitos ser uma família com vocês. Não é nem uma família para vocês, é uma família com vocês. Não é? Nós temos aprendido hoje em uma das ministrações lá no evento, lá no retiro, falaram sobre o Pai Nosso. E eu fiquei lembrando do nosso mês de fevereiro, que foi todo falado sobre o Pai Nosso. Foi um mês de comunhão. Nas quartas-feiras, estamos aqui enfatizando aquele convitezinho de Jesus que diz assim: segue-me. E tem sido muito pesado para nós, porque quando a gente fala de seguir a Jesus, a gente precisa aprender que seguir não é apenas ir atrás, mas é imitar, é seguir o exemplo de conduta. E isso se aplica a todos nós. Então você está convidado também para ver. Amém? Glória a Deus. Hoje estamos iniciando uma outra série. Vamos falar esse mês sobre adoração. Uma das coisas que eu tenho aprendido ao estudar a palavra, ao ministrar a palavra, é que a nossa origem e o nosso destino é o mesmo ponto.
que é o mesmo ponto? Porque a palavra de Deus diz que dele, falando de Deus, falando de Jesus, dele, o que mais? Por ele e para ele. Dele é porque ele que fez, ele é dono. Por ele significa que nós vivemos por ele. E se não estamos vivendo por ele, nós estamos fora do propósito. Então, origem, propósito e destino para ele. E o grande propósito da nossa existência é a adoração. Nós somos feitos, nós somos criados para adorar a Deus. Quando estamos em comunhão, estamos adorando. A palavra de Deus diz que se nós amamos, nós vamos viver em comunhão. E quando amamos, estamos adorando. Esse mês, eu quero convidar você aos domingos, às 18h30, para falarmos de adoração. É interessante que a Bíblia não fala que Deus criou o homem do barro. A Bíblia fala que Deus formou. Formou é como se fosse colocar numa forma. Criar uma forma. Ele formou. Por que ele formou o homem do barro? Porque ele já havia criado o homem. E onde foi que ele criou? Ele criou nele. É por isso que é dele, por ele e para ele. Ele me criou, te criou nele. Representados em Adão, ele criou Adão em si, formou Adão do barro e soprou dentro daquela forma o Adão que ele havia criado dentro de si. Então, de onde nós saímos? De Deus. Para onde iremos? Para Deus. Origem e destino. É isso que a gente precisa entender. Se você vai no cemitério, você encontrar lá um túmulo, você vai encontrar uma data, outra data. Certo ou não? A primeira data fala de quê? A última data fala de quê? O que tem entre as duas datas? Um tracinho. Sabe o que é aquele tracinho? É a nossa vida. A nossa vida toda se resume num traço. E é esse traço que nós estamos caminhando agora, entre as duas datas. É entre essas duas datas que nós cumprimos o nosso propósito. E para a igreja do Senhor, ele estipulou, ele estabeleceu 5 propósitos. Comunhão, adoração, discipulado, evangelismo e serviço. Durante esse traçado da nossa vida, nós precisamos cumprir os propósitos de Deus para a nossa vida. Enquanto ministrava, alguém disse assim: eu me sinto perdido. A Bíblia diz, aí enquanto ministrava, alguém disse que se sentia perdido. Eu disse assim: interessante, que Jesus veio para quê? Buscar e salvar quem? Você mesmo. Porque ele veio buscar e salvar o que se acha, que se encontrava perdido. Amém? Agora, se você for analisar bem, dizer que está perdido é meio complicado. Porque o que significa estar perdido? Se você está numa viagem, numa cidade que você não conhece, você se encontra perdido, é por quê? Porque você não sabe o quê? Você não sabe o caminho.
Perdido é quem não sabe o caminho. Mas Jesus disse o quê? Eu sou o caminho. Então você não está mais perdido, você já sabe o caminho. Então é só trilhar esse caminho. Uma coisa é certa, nós saímos dele, porque a Bíblia diz assim, ele estava no princípio com Deus, ele era Deus e ele era a luz dos homens. E nada do que foi feito sem ele se fez. Então foi ele mesmo que nos fez, ele mesmo se fez caminho para nós. Caminho para o destino que é Deus. Ninguém vai ao Pai se não passar por mim. E a decisão de, nesse traço, passarmos por esse caminho não é de Deus. A decisão de passar nesse caminho não é desse caminho. O caminho não decide se eu passo ou não por ele. O caminho só está na minha frente e eu escolho passar por ele ou desviar dele. E o que significa desviar dele? A Bíblia diz assim, todos pecaram e se afastaram desse caminho. Quando a gente fala muito de religião, eu sou da tal religião, que religião, religião, querido, só existe uma religião. Essa religião se chama Jesus. Porque a palavra religião vem do termo religare, que é religar o homem a Deus. E o único que pode religar você a Deus é Jesus. Então nós fomos feitos para cumprir os propósitos de Deus para nós. E um desses propósitos muito especiais de Deus, se é que eu posso dizer que existe um propósito mais especial, e nós vamos perceber que não existe tanta diferença, porque há um equilíbrio em Deus. Deus é equilíbrio. Não adianta eu falar que eu adoro a Deus se eu não tenho comunhão com o meu irmão. Se dissermos que temos comunhão uns com os outros e não temos comunhão com Deus, já era. Se dissermos que temos comunhão com Deus e não temos comunhão uns com os outros, somos mentirosos. E comunhão não é estar unidos. Não é estar junto no mesmo lugar. Comunhão é ter tudo em comum. Estou aqui só relembrando algo que falamos no mês passado. Porque então, a partir desta comunhão, nós podemos juntos adorarmos. É disso que vamos falar nesse mês. Sobre adoração. E para esse início dessa série de ministrações que vamos estar meditando sobre adoração, na verdade, é o único propósito, se você for analisar, dentre os 5, é o único propósito que trata estritamente, totalmente, diretamente do nosso relacionamento com Deus. Comunhão tem a ver com o nosso relacionamento com Deus, mas também tem a ver com o relacionamento uns com os outros. Discipulado tem a ver com o nosso relacionamento com os irmãos, porque é um ensinando o outro. Evangelismo tem a ver com o nosso relacionamento com aqueles que ainda não conhecem o Evangelho. Serviço tem a ver conosco, com o fato de nós ministrarmos aos outros. Demonstrarmos o amor de Deus aos outros. Mas adoração só a Deus. O propósito da adoração, ele tem única e exclusivamente a função de nos conduzir a um relacionamento saudável com Deus. Adoração. E é sobre isso que nós queremos falar nesse mês. Porque esse é o único propósito que trata exatamente disso. Não tem a ver comigo e você. A adoração, você não depende de mais ninguém. Pra você ter uma ideia, Deus é tão maravilhoso que não é desculpa para não adorar o não saber cantar, por exemplo.
Eu conheci uma pessoa que era meu vizinho e eu ficava preocupado porque ele até assoviar, ele assoviava desentoado. Eu nunca vi alguém assoviar desentoado, fora do tom. Ele conseguia fazer isso. Mas você pode até assoviar fora do tom, você pode bater palma fora do ritmo. Você pode não saber cantar. Você pode não saber tocar um instrumento, mas você pode adorar. Todos podemos adorar. Glória a Deus por isso. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22. Mateus 22. Amém? Mateus capítulo 22, verso 34. Eu vou ler até o 38. Amém? E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. Jesus tinha acabado de explicar aos saduceus acerca da ressurreição. E ele calou a boca deles. E aí os fariseus, percebendo isso, se reuniram no mesmo lugar, e um deles, doutor da lei. Um doutor da lei aqui, queridos, era uma pessoa que era entendido do Pentateuco, da Torá, das leis de Moisés. Ou, aliás, ele era a pessoa que conhecia a Bíblia da época. É um doutor da lei. E ele interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Se você for analisar bem, em algum desse período do ano, talvez a gente volte a falar do segundo mandamento na lei. Só que rapidamente, quando Jesus ele cita que o grande mandamento tem a ver com amar a Deus com tudo que você é, ele fala que o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. O que Jesus estava fazendo para um doutor da lei? Ele estava resumindo em uma palavra todos os mandamentos do Velho Testamento. Os 10 mandamentos, eles falam de amar a Deus, dos 4 primeiros mandamentos, amar ao próximo, nos 6 últimos mandamentos. Ele fala disso. Jesus então se resume na palavra amor. Mas eu quero voltar aqui para nosso assunto, que é adoração. A adoração, como disse aqui, é um dos propósitos de Deus para a igreja. Mas com essa peculiaridade, que é o único propósito que trata do nosso relacionamento unicamente com Deus. E entendendo isso, entendo que envolve todo ser humano, em todos os sentidos,
e uma dedicação incondicional, incircunstancial e inegociável com Deus. Aí é que está, adoração é isso. Adoração é uma dedicação a Deus, uma dedicação incondicional. O incondicional a gente sabe muito bem o que significa. Independente de qualquer coisa. Incondicionalmente. Mas também é incircunstancialmente, porque não pode depender de circunstância. Eu até acredito que o louvor dependa de circunstância. Porque a Bíblia diz assim, se alguém está feliz, louve. O louvor depende das nossas emoções, a adoração não. É incircunstancial. Porque se nós dependemos de circunstância para adorar a Deus, nós estamos precisando rever a nossa vida. Precisamos rever alguns conceitos. Mas também precisa ser uma dedicação inegociável. Ou seja, não dá para negociar a nossa adoração a Deus. Não dá para colocar outra coisa no lugar. Não dá para colocar outra coisa junto. Às vezes nós queremos adorar a Deus, mas com algumas coisas juntos. Alguns objetos juntos. Algumas pessoas juntas. Alguns bens nossos juntos. Alguns conceitos e preconceitos e sentimentos que tenhamos juntos com a adoração. Não dá para fazer isso. Não dá para negociar. Porque com Deus, por muito que isso pareça radical, e eu entendo que a Bíblia ela é radical. Eu entendo que o reino de Deus é radical. Porque no reino de Deus é sim ou o quê? Não. É sim ou não. A palavra de Deus chega a dizer que o que passar disso não vem de Deus. Não tem a ver com Deus. E o que não tem a ver com Deus não tem a ver com adoração. Então Deus vai ser adorado, nosso sim e no nosso não. Não existe talvez, não existe quem sabe, não existe daqui a pouco, não existe agora a pouco. Existe sim ou não. E é interessante que esse texto fala exatamente disso. Diz que nós falamos aqui, uma dedicação incondicional, incircunstancial e negociável. Eu estou batendo bastante nessa tecla porque isso parece simplesmente 3 palavras. Mas disso depende da nossa vida. Disso depende do nosso relacionamento com Deus. Às vezes nós negociamos a nossa adoração com o nosso cansaço. Às vezes nós negociamos a nossa adoração com a religião. Sabe por que eu não faço assim na hora da adoração? Porque a minha religião não me ensinou assim. Porque eu não acostumei assim. Talvez a nossa adoração é negociada com o nosso relacionamento familiar. Na minha família ninguém faz assim. Talvez a nossa adoração, às vezes negociamos ela com dinheiro. Ah, se eu tivesse muito dinheiro, eu faria tal e tal coisa para Deus. E o Senhor fala assim, olha, primeiro que eu sou o dono da prata e do ouro. Segundo, que se você for fiel no pouco, eu te coloco sobre o muito. Que se você não sabe ser fiel no pouco, muito menos no muito. Adoração. Eu gostaria de
fazer uma pergunta para você pensar. Como você se define na qualidade de adoradora ou de adorador? Como você se vê no sentido da adoração? Entendendo que essa não é uma imposição de religião, não é uma imposição de igreja, não é uma regra no estatuto de uma igreja. No estatuto de igreja não vai ter adoração. Não tem nada a ver. Isso tem a ver com a palavra de Deus, tem a ver com o meu relacionamento, o seu relacionamento com Deus. Eu acredito que talvez assim como eu, sem querer te julgar, mas talvez assim como eu, se você for analisar bem, você vai perceber que faltam algumas coisas para nos definirmos como verdadeiros adoradores. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia diz que Deus é espírito. É por isso que não precisa cantar, não precisa saber tocar, mais nada. Basta ser espiritual. Porque a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Diz a Bíblia que são esses que o Pai procura. Às vezes eu fico preocupado porque eu acredito que para procurar algo é como se fosse algo difícil fosse raro. Mas o fato não é o fato de ser raro aqui, é no fato de Deus estar querendo alguém, procurando alguém que decida ser verdadeiro adorador. Porque ser verdadeiro adorador não depende de Deus, depende da minha, da sua, da nossa decisão. Uma vez que nós sabemos que esse é um propósito de Deus para a nossa vida. Porque muito antes do homem ter outra pessoa para ter comunhão humana, já existia o relacionamento com Deus. Então a adoração vem antes da comunhão. Muito antes de ter alguém que pudesse compartilhar a vida humana com a espiritual, como Adão, muito antes de Adão, a adoração já existia. Você tem uma ideia? Deus não precisa de mim e de você para ser adorado. Ele já é adorado o tempo inteiro. Então, quando ele procura verdadeiros adoradores, é porque ele está esperando que alguém aceite o privilégio, que alguém abrace o privilégio de ser uma verdadeira adoradora. Por que eu li esse texto? Porque a adoração tem como base amar a Deus. Adoração é isso. Adoração é amar a Deus. E quem ama fala bem. Hein? Por isso que o salmista diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Tudo o que há em mim. Agora você pensa sobre tudo que há em você. E esse tudo que há em você, bendizer ao Senhor. Você pode reparar que nesse texto o Senhor Jesus, ele não fala de coisas que temos. Ele não fala de amar a Deus com coisas. Ele não fala de amar a Deus com o ter, mas com o ser. Quem está entendendo isso? Deus, muito antes de querer o que você tem, Ele quer o que você é. É o que você é. Porque o que você tem, você adquiriu. Mas você adquiriu porque você é. E o que você é o que Ele fez. O que somos é exatamente o que Ele fez.
E é tão incrível isso. Eu não canso de pensar nisso, porque Ele te fez de uma forma tão especial, tão única, que só você, escute isso em nome de Jesus, só você pode adorar a Deus do seu jeito. Ele fez você para receber a sua adoração, não de ninguém mais, a não ser a sua, porque a sua adoração só você pode oferecer, ninguém mais. O seu pai, a sua mãe, o seu filho, a sua filha, quem quer que seja, não pode adorar a Deus com a adoração que Ele espera de você. Há pouco tempo atrás, um amigo meu, muito engraçadinho, disse para mim assim: pastor, estou cansado hoje. Eu falei: por que você está cansado? Porque eu paguei um cara para caminhar para mim, ele está caminhando muito rápido. Não dá para fazer isso. Quem cansa é quem caminha. Sabe? Eu quero que você entenda isso. Você é única. Nunca existiu ninguém igual a você. Nunca existirá alguém igual a você. E se você não cumprir o seu propósito para Deus, ninguém mais vai fazer isso. É por isso que no cemitério tem muito livro que não foi escrito. Milos Moore, um homem que morreu há pouco tempo atrás, um dos homens mais inteligentes que eu já li e já ouvi. Ele disse o seguinte: o lugar mais rico da terra é o cemitério. Porque ali tem muitos sonhos enterrados, muitos livros que não foram escritos, muitas músicas que não foram compostas e nem cantadas, muitas ministrações que não foram feitas, porque a pessoa deixou de cumprir com o seu propósito. Alguém disse assim: a pior desgraça da vida não é a morte, a pior desgraça da vida é uma vida sem propósito. E quantas vezes eu ouvi pessoas dizendo assim: pastor, eu estou querendo saber até hoje qual é o meu propósito. Deixa eu dizer para você, o seu propósito é adorar. Hoje você não sai daqui sem saber do seu propósito. Deus te formou, Deus te criou, Deus te planejou, Deus sonhou com você, Deus fez você para a sua adoração, para o seu louvor, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, inclusive eu e você. Eita glória! É isso, querido. Quando se pergunta acerca do grande mandamento, ele fala assim: o grande mandamento é amar a Deus. Mas não é amar a Deus, porque às vezes a gente dá uma oferta e acha que está amando a Deus. Parece que Deus está precisando do nosso dinheiro. O que precisa do nosso dinheiro é essa obra aqui. Tudo isso aqui custa dinheiro. É por isso que nós ofertamos, é por isso que nós dizimamos, para que a obra do Senhor seja feita nessa terra. Porque não dá para comprar nada sem dinheiro. Falando nisso, daqui uns 3 meses nós vamos começar a construção do nosso templo. E o dinheiro para construir ele está dentro do seu bolso. E do meu. É só uns 800 mil. Para o dono da prata e do ouro isso é nada. Isso é só um sopro. O nosso papai não gasta nem um sopro para isso. Então confie. Se disponha. E ele vai fazer como fez com Davi. Davi disse assim: Senhor, quem sou eu e quem é meu povo para te dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti e da tua mão te damos. Isso também é adoração. Saber que até o que achamos que temos é dele, veio dele, é por ele e voltará para ele, a não ser que a gente desperdice aqui na terra e para o inferno. A gente precisa entender isso. Deus, aí fala assim: amar a Deus, e não é amar a Deus com o que você tem, é amar a Deus com o que você é.
Sabe por que ele falou isso? Porque você não precisa gastar nada para isso. Você não precisa, desculpa, não dizer assim, eu não tive nada para adorar, por isso que eu não adorei. Você tem, sabe o que você tem? Você tem a sua alma. Você tem os seus pensamentos. O Senhor, ele vai receber a nossa adoração, inclusive em pensamentos. Não precisa falar. Não precisa nem fazer o que pensou. Se pensar, ele já vai ser adorado. Eita glória. Olha o que ele diz. Ele diz assim, amará o Senhor teu Deus. Então primeiro, a gente precisa entender o seguinte. Adoração é amar. Mas a adoração, ela só é amar quando ela é amar a Deus. E quando nós amamos a Deus, nós amamos o próximo. Quando nós amamos a Deus, nós perdoamos. Quando nós amamos a Deus, nós não matamos. Nós não caluniamos. Nós não tentamos passar a perna em ninguém. Porque nós amamos a Deus. Quando nós amamos a Deus, não dá para dar calote naquela pessoa que Deus fez a sua imagem e semelhança. A Bíblia diz assim, com a mesma boca que você diz adorar a Deus, você amaldiçoa aquela pessoa que Deus criou a sua imagem e semelhança. Então quando nós amamos a Deus, não dá para amaldiçoar aquele que foi feito a imagem e semelhança dele. Não dá para condenar o pecador. Porque alguém escreveu algo muito interessante, dizendo assim, ó, se você quiser falar da minha vida, me chame, porque eu sei muito mais do que você. Sabe, querido? É isso. A gente precisa entender que adorar a Deus é muito simples até. Porque quando a gente ama a Deus, a gente vai se sentir constrangido em olhar para alguém que é imagem e semelhança dele e o condenar e o odiar. Não dá para condenar o pecador. Porque se eu for para condenar o pecador, eu vou gastar todo esse tempo de condenação, sabe para quê? Para me autocondenar, porque eu sou o pecador. Então se eu tenho que condenar o pecador, eu não vou ter tempo para condenar você, fica tranquilo, porque eu vou ter que me condenar primeiro. Então nós não condenamos pecadores. O que nós queremos nos ver livre a cada dia é do pecado. O problema não é o pecador, é o pecado. Então ele diz, amarás o Senhor teu Deus. Ou seja, a adoração tem destino certo. Primeiro que adorar é amar, adoração é amar. Segundo, que adoração, biblicamente, partindo do próprio Jesus, a adoração tem destino certo. Para que a gente não tenha dificuldade, ele fala assim, olha, sabe o que é adorar? Amarás, basta amar, e você estará adorando. Aí eu ficaria em dúvida, a quem amar? Para eu adorar. Aí ele diz assim, amarás o Senhor, o teu Deus. Antes de ser teu Deus, entenda que adoração é reconhecer esse teu Deus como Senhor. Senhor é dono, Senhor é quem manda, Senhor é quem dita as regras. Então ame o Senhor. E esse seu Senhor é o teu Deus. Adoração tem destino certo.
Adoração é amar. E esse amor tem destino certo. Amarás o Senhor, o teu Deus. Quem está entendendo isso? Deixa eu falar uma coisa para você. Nós vamos sair desse mês aqui de série muito animados por saber que nós podemos sim ser verdadeiros adoradores. Ser aqueles que são encontrados por Deus. Não se preocupe, que você nunca vai ser um adorador porque você é pecador. É exatamente os pecadores que Deus está querendo que sejam adoradores. Deus não veio procurar aqueles que se acham justos, mas os injustos que se reconhecem que são. É por isso que Ele não veio procurar para fazer milagre, multiplicar pães. Ele não veio para isso. Ele fez isso porque Ele pode. Mas Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. É isso porque Ele veio. Ele diz assim também: eu vim para que tenham vida. E que vida é essa? Plena, completa, abundante. Querido, se eu fosse você, eu aproveitaria isso. Se nós pensarmos bem, nós vamos aproveitar isso muito bem. E esse mês vai ser um mês que nós vamos ser instruídos nisso. Eu vou ser honesto para você, eu não sei o que vou pregar domingo que vem. Na verdade, eu não sei nem o que eu vou pregar daqui até o final dessa ministração. Porque se o Espírito Santo não falar conosco, não adianta eu falar nada. Não vai passar do seu ouvido. Agora, sabe qual é a diferença? É que aquilo que o Espírito Santo fala entra no ouvido e jamais vai sair pelo outro, como dizia minha mãe. Vai para o coração. A adoração tem destino certo. O Senhor teu Deus. Olha o que está escrito em Mateus 4:10. Olha o que Jesus disse para Satanás no último lance da tentação. Ele diz assim: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém? Só a Ele. Ao Senhor teu Deus. Olha, de novo, Senhor Deus. Porque se ele dissesse simplesmente assim: adore a Deus, ame a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando Paulo passa em Atenas, ele percebe que ele tem um Deus para cada habitante quase. Eram, acho que, mais Deus do que habitantes. Me parece que era cerca de 3.000 deuses, se eu não estou enganado. E para não dizer que, para não falhar ainda mais, eles colocam um trono e diz: esse aqui é para o Deus que a gente não conhece. Aí Paulo: olha que legal! Exatamente esse que vocês dizem que adoram não conhecendo. Esse é o nosso Deus. Adore a Ele, sirva a Ele, cumpra o seu propósito, viva o traço da sua vida adorando a Ele. Adoração tem dimensões. Escuta isso, estou terminando essa parte. A adoração, ela tem, anote isso se você puder, ela tem dimensões inexplicáveis. A adoração, eu repito, tem dimensões
ambiências inexplicáveis. Como assim? Olha como que Jesus define esse negócio de amar a Deus. Olha os caminhos que Ele traça para a nossa adoração, para o nosso amar a Deus. Ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O que é todo o coração? Você consegue dimensionar? Tem um começo e um fim? O único que pode sondar e esquadrinhar corações é Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós colocamos o nosso coração para adorar a Deus, Deus vai em lugares que eu nunca fui, que você nunca foi e que talvez nunca irá. Deus vai entrar às profundezas do nosso coração de uma tal forma, em um lugar que eu talvez nunca vá descobrir. Quem sabe o Senhor, ao entrar no nosso coração adorador, Ele vai encontrar um lugar de pureza, um lugar do verdadeiro louvor, e ali Ele vai fazer a obra, porque Ele fala assim: adorarás o Senhor teu Deus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. A gente não sabe o que é isso. É por isso que o Senhor, eu falei isso aqui em uma das nossas ministrações, lembrei disso hoje na ministração que estava fazendo, ontem na ministração que estava fazendo, e lembrei que o Senhor perdoa pecados. Ele fala: se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel, Deus é justo para nos perdoar os pecados. E é interessante que os pecados a gente confessa, só que o nosso pecado, ele trabalha num ambiente de injustiça. O pecado é injustiça. E aí ele fala assim: Ele perdoa os seus pecados, porque Ele é fiel e justo, e purifica de toda a injustiça. Sabe o que é isso? É purificar de você, de sujeira que nem você sabe que tem. É me purificar de sujeira, de nojeira que eu tenho, que nem eu sei que tenho. Mas a partir do momento que eu confesso meu pecado, abre-se um portal no meu espírito, na minha alma, e Ele vai lá onde está toda a sujeira e arranca de lá. A palavra de Deus diz que nós devemos adorar a Deus de todo o nosso coração. A Bíblia diz que as nossas orações ouvidas, inclusive eu gosto de pensar nisso, que a adoração está ligada diretamente à adoração. E eu sempre disse que a oração, a nossa oração, talvez seja coisa muito rara sobre a nossa adoração, é Deus ouvi-la. Pastor, o senhor está ficando maluco. Talvez esse buscar a Deus e ser encontrado por Ele seja uma das coisas mais raras que nós temos experimentado na nossa vida. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: buscar-me-eis e me achareis. Está totalmente ligado à adoração. Buscar-me-eis e me achareis. Isso é uma promessa. Mas é uma promessa que tem uma condição. E a condição é: quando me buscardes de todo o vosso coração. Deixa eu falar com você. Vai ter vezes, vai ter momentos que talvez você já tenha passado. Eu já passei por isso. Que você não falou, que você não cantou, que você não clamou, mas de todo o seu coração, num momento raro da sua vida, de todo o coração você pensou em alguém, você clamou por alguém no seu pensamento, e você viu a resposta ser prontamente atendida pelo Senhor.
Já aconteceu isso comigo algumas vezes. Sabe por quê? Porque você fez de todo o seu coração. Porque você ama o seu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. Às vezes eu penso que o Senhor está dizendo o seguinte: está colocando o coração e a alma em ambientes, em situações diferentes. Porque a alma é o centro da nossa adoração, do nosso louvor, do nosso sentimento, dos nossos desejos, das nossas vontades. O coração programa o desejo e a alma guarda. E a alma expõe. E ele fala assim: você precisa amar a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma. E aí ele vai mais profundo e diz: de todo o seu pensamento. Como controlar isso? Como é que eu vou adorar a Deus, amar a Deus de todo o meu pensamento? Se o meu pensamento vagueia o tempo todo. Se eu vejo as coisas e penso em algo na hora. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Agora há pouco, enquanto aguardávamos aqui, para chegar aqui, sentávamos para tomar uma água, um refrigerante, enquanto chegávamos aqui. Alguém saiu do estabelecimento, bateu a porta, subiu numa moto e disse: alguém achou ruim? O que você acha que o nosso pensamento fez com a gente? O que você acha que o pensamento vai aonde? Você acha que ele vai no amar a Deus? Mas aí é tão legal isso, é tão tremendo, que o nosso Deus, que tinha nos enchido durante todo esse final de semana, nos fez ouvir, calar e entender: não tem a ver comigo. E entender uma outra coisa: isso tem a ver com o inferno. Tem a ver com desvio de pensamento, porque Jesus nos ensinou a amar a Ele de todo o nosso pensamento. E eu encerro aqui dizendo que há pouco tempo atrás, não tão pouco tempo atrás, mas nós ministramos uma palavra sobre como controlar aquilo que a gente não pode parar. Eu estava falando de pensamento. Como é que a gente adora a Deus em pensamento? Tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso ocupe o seu pensamento. E assim você estará amando a Deus e consequentemente o adorando. Porque se a gente não fizer isso, algo vai tomar o nosso pensamento. O que acontece todo dia. Eu só quero repetir para a gente entender. Quando se trata de adoração, trata de amar a Deus. E amar a Deus tem destino certo, porque é amar ao Senhor teu Deus. E amar a Deus envolve dimensões inexplicáveis, porque nós não conseguimos explicar o que é todo o coração, toda a alma e todo o pensamento. Porque o nosso pensamento está girando. E você pode que você não estava pensando até agora em um girassol, mas eu acabei de falar e isso bateu no pensamento de cada um. Qualquer coisa que eu disser, você pode nunca ter pensado naquilo, mas você vai pensar na hora. Por exemplo, quando eu falei de templo, você imaginou um templo. Eu não sei qual foi o desenho que você imaginou, mas você vai começar a imaginar ele no desenho dele só o dia que você vê a foto dele.
o nosso pensamento gira o tempo inteiro. Ele é muitas vezes manipulado pelas circunstâncias, pelas situações que nós passamos. É por isso que todas as vezes que nós somos convidados